Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Meus amigos, é uma alegria muito grande voltar a conversar sobre a campanha do quilo, né? Hoje nós vamos, como a maioria dos dias, nós vamos conversar sobre a campanha do quilo do ponto de vista espiritual, né? Hoje nós vamos falar sobre benefícios que a campanha oferece, treinar a mansidão ensinada pelo Divino Mestre. Então vamos orar. Jesus, pedimos tua ajuda, Senhor Jesus, nesse nosso trabalho de estudo, de reflexão, para que nós possamos não só nos instruir, mas adquirir forças para seguir os teus ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então, como nós estávamos falando, a campanha do Quilo ele tem essa característica de treinar a mansidão, né? Isso é algo muito importante e a gente sabe que a campanha do Quilo, por duas razões, ela nos ajuda no treinamento da mansidão. Ela, à medida que a gente se expõe, né, pedindo na rua, em contato com pessoas de diversas situações, diversas culturas, diversas formações, diversas assistências espirituais, então a gente se expõe a uma pessoa falar alguma coisa desagradável para a gente ser submetido a algum constrangimento, né? Então, e além disso, aí o que acontece? A gente vai com o preparo, a gente sai da reunião preparatória, depois de ler o Evangelho, depois de fazer a prece, de ouvir os 10 mandamentos da campanha do Quilo, a gente vai com a assistência espiritual e com a instrução, não reagir, né? Se for submetido a constrangimento, se alguém disser alguma coisa desagradável, algum desaforo, a gente silenciar e procurar sair pacificamente, sem discussão, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Com relação a essa virtude da pacificação, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, que isso é um dos itens do Sermão da Montanha. E tem um outro também, que diz, bem-aventurados os pacíficos, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Porque possuirão a terra. Então, essas bem-aventuranças, elas estão muito bem estudadas lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro para nós fundamental, para a gente entendendo o Evangelho, né, para a gente, portanto, para ajudar na prática, à medida que a gente vai entendendo, né? Mas Jesus ensinou, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E diz, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Então, está aí Jesus sendo mais, vamos dizer assim, mais enfático com relação à questão da violência. Porque Moisés, ele havia condenado a pessoa que mata o outro. Não se deve matar, não matarás. Jesus disse, aquele que se colocar
em cólera com seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Ou seja, quando houver o julgamento. Né? Então vocês vejam que Jesus ele combate fortemente a cólera, a violência e mesmo a descortesia. Ou seja, a gente diminuir as pessoas, a gente tratar mal. Né? Então tudo isso são coisas que nós que estudamos o cristianismo, a gente deve estar atento, né? Para a necessidade da gente ser pacífico, de ser brando, de ser conciliador, né? De lembrar daquela passagem da campanha do Quilo que diz: não falar nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Então a gente precisa treinar constantemente na campanha do Quilo e na nossa vida cotidiana a questão da mansidão. Muitas vezes a gente tem questões conosco mesmos, né, que a gente às vezes não consegue superar de uma hora para outra. Alguma insatisfação, que a pessoa mexeu naquela insatisfação, às vezes a gente reage de uma maneira não muito sábia, né, a gente se exalta, a gente reclama, a gente usa palavras de menos de falta de educação, de descortesia mesmo com a pessoa. Né? Então isso é preciso que a gente esteja alerta e procure combater em nós, procure estar vigilante e procure superar, porque isso é bom para nós mesmos. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender a ser brandos, né? Para crescer essa virtude em nós. Por quê? Porque serão as pessoas do futuro. Aqueles indivíduos que conseguirem ser brandos, ser pacíficos, vão ficar aqui na Terra, numa terra melhor, numa terra mais de amor, de fraternidade, de respeito, de paz, de saúde, e com o tempo de mais leveza, de mais progresso em todos os aspectos. Então, o esforço que a gente fizer para conseguir ser paciente, ser brando, ser pacífico, ser humilde, só vamos ganhar. Né? Mas o que a gente observa no planeta onde a gente vive? Muita manifestação de violência, né? Infelizmente. É o estado de atraso que nós estamos aqui, nesse planeta. Que está o nosso planeta e nós, que somos habitantes deles, que ainda temos esse clima, essa crença, muitas vezes, de violência. Né? E violência em diversos níveis. Né? A gente vê violência física. Com resultado em danos corporais dolorosos, que muitas vezes resultam em deficiências motoras. Às vezes a pessoa perde o movimento de um órgão porque foi alvo de violência. Né? Às vezes fica com uma deficiência a vida toda, porque alguém praticou uma violência contra essa pessoa. Né? E às vezes também ela perde funções sensoriais. A pessoa pode ficar sem ouvir, sem enxergar, né? Porque seria vítima de violência. Então você vê um prejuízo grande, né? Que se causa para outra pessoa, fisicamente, às vezes, como nós estamos dando um exemplo, né? E quem praticou, imagine quem praticou, ele diz: poxa, eu sou responsável pela cegueira de uma pessoa por causa da violência. Né? Então a pessoa, às vezes, naquele momento, ela tem aquela crença na violência, mas à medida que ela vai amadurecendo, vai aprendendo, vai se civilizando, aquilo retorna na consciência dela e vai causar um mal-estar muito profundo. Né? Então, quanto mais a gente se livrar da violência em nós, onde ela estiver, a gente se livrar dela, melhor o negócio que a gente está fazendo para nós mesmos. Né? Algumas vezes essa violência é de iniciativa individual. A pessoa entra em cólera, perde a razão, individualmente agride a pessoa. Né? Muitas vezes vem uma inimizade sendo cultivada ao longo do tempo. Né? Uma falta de fraternidade, uma antipatia, um desgaste que culmina no estado de cólera e de violência.
Então, justamente a oração, a vigilância, a gente tem que ir prestando atenção para a gente ir evitando essa cultura de insatisfação, de inimizade, de choque, de humilhação em relação às outras pessoas, né? Então, a gente precisa ir se ligando a Jesus para a gente não deixar que isso cresça na nossa alma, no nosso sentimento, né? Então, iniciativa individual. Mas pode ser também iniciativa de grupos. A gente sabe que, infelizmente, existem grupos, às vezes à margem da sociedade, né, pessoas consideradas malfeitoras, que praticam violência. Então, às vezes, em grupo, as pessoas se reúnem para praticar violência, né? Às vezes, essa violência não é só em pequenos grupos. Às vezes é de grandes grupos, no caso das guerras. Então a gente vê violências de povo para povo, violência à mão armada com armas de muito prejuízo, muito nocivas, né, muito ofensivas. Então existe isso que tira a vida de uma maneira cruel, né, e às vezes de uma maneira covarde. Muitas vezes a violência, eu diria até mesmo quase sempre, a violência ela assume uma característica de vingança, e a gente vê lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a vingança ela é muitas vezes sórdida. Ela espera encontrar a sua vítima desprevenida, né, em estado de fraqueza, para ir cair feito uma fera contra a sua vítima e perpetrar a violência, a vingança. Isso, assim, do ponto de vista moral, é muito atraso, não é? É repugnante mesmo a pessoa se posicionar de uma maneira mais poderosa para realizar a vingança e a violência, né? Portanto, é muito importante que nós combatamos com o exemplo, com o nosso exemplo, né? Vamos nos esforçar. A gente vai falhar muitas vezes? Sim, nós vamos falhar, mas a gente se lembra daquela música. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ou seja, se levanta e se prepara para não cair mais, ou se cair, se levanta de novo, até a gente não fazer nada que pareça violência, né? Isso do ponto de vista físico, né? Hoje a questão de chegar à guerra é uma verdadeira loucura, né? Como a gente estava dizendo, né? Mas existem violências em outros níveis também. Existe violência verbal, né? Violência, a palavra pode ser palavra violenta, e a gente às vezes usa. Devemos evitar, né? Evitar mesmo a todo custo usar palavras violentas. Às vezes pensamentos e sentimentos violentos, ou seja, desejo de que aconteça alguma coisa ruim contra uma pessoa. Isso acontece tanto em relação aos encarnados quanto aos desencarnados. Às vezes a gente observa, às vezes a gente até conseguiu já bastante liberdade, ou seja, superação da violência, mas a gente observa em outras pessoas. Aí é preciso a gente vigiar para a gente não se contagiar, né? Para a gente não se deixar levar pela violência, achando que nós estamos num caminho ou numa atitude de defesa, de justiça. Aí a gente confunde a violência com a justiça, né? Com o que é certo. Não é por aí. Na verdade, violência é violência, justiça é justiça. Então, a gente deve evitar essa associação, né? Muitas vezes a pessoa, aqui nós vamos ver um pouquinho mais abaixo algum conceito que vai ajudar a gente a esclarecer melhor esse ponto, né? Então vejamos bem, a brutalidade, o gesto brutal, a palavra brutal, o sentimento, o pensamento de brutalidade, de violência, ela infelicita sempre. É muito ruim.
Do mesmo jeito que existe uma tragédia quando tem uma guerra, que é uma concentração de violência, uma destruição, a violência em outros níveis também. Né? A violência na palavra, no gesto, como diz a campanha do Quilo, né? Não falar nem gesticular exaltado ou agressivo com ninguém. Né? Por quê? Porque é uma tragédia do ponto de vista moral. Quando a gente age com palavras exaltadas, violentas, a gente está destruindo a paciência que a gente criou, né, que a gente tentou construir durante muito tempo, e a gente está destruindo aquilo que a gente construiu. A humildade, a gente está destruindo aquilo que a gente exercitou. É orgulho, né? É a fraternidade, né? A prudência, o amor ao próximo, a misericórdia, a indulgência. Então, assim, é uma destruição que atinge vários níveis de virtudes. Do mesmo jeito que a guerra destrói vários prédios, hospitais, estradas, construções, então a violência em nós também destrói nossas edificações de muito tempo e de muito esforço. Portanto, é algo que a gente precisa realmente, a gente precisa se libertar da questão da violência. Né? Como a gente falou, né? Às vezes o que acontece? A cultura da nossa sociedade. A nossa sociedade não acredita em paz. Né? A gente vê assim, olha, a gente precisa manter a segurança. Como é que se mantém a segurança? Com violência. Né? Como é que a gente mantém a justiça? Com violência. Mas a gente sabe, nós cristãos, que existem ações educativas, né? Ações de evangelização que vêm antes dos problemas de segurança, dos problemas de criminalidade. Então, o que acontece? Falta ações educativas, falta fraternidade na humanidade, falta amor, falta solidariedade. Como falta, aí vai surgindo os desequilíbrios sociais que a gente vê por aí. Aí as pessoas querem combater os efeitos. Como? Da pior forma possível, ou seja, com violência. Né? Que na verdade a violência, ela não cura a violência. O que cura a violência é a brandura, a pacificação. Então, a gente vê essa desorganização na nossa sociedade justamente por falta do remédio certo, né? Do remédio que é o Evangelho. Evangelho. Né? Então a gente vê as pessoas com relação à segurança e à justiça, vem a violência até mesmo sem imposição de penas cruéis, quais a pena de morte. Então, às vezes, a sociedade não acredita, olha, não vamos impor penas cruéis, não vamos impor pena de morte. A sociedade, às vezes, não crê. Eu digo, não a sociedade como um todo, mas alguns indivíduos. Às vezes, assim, ó, tem que matar o bandido, né? Tem que ter pena de morte. Por quê? Porque a sociedade está doente. Nós não absorvemos o Evangelho, nós não ensinamos o Evangelho suficientemente. A nossa humanidade desprezou Jesus pelo materialismo. Então nós estamos colhendo os frutos desse abandono das lições de Jesus. Né? Nossas crenças de resolver os problemas na imposição e na força ainda deita raízes na profundeza dos nossos corações. E essa crença de que violência seria a solução que a gente precisa ainda, muitas vezes está lá, as raízes, a gente mesmo, cristão, né, que a gente trabalha no sentido de superar esse defeito, mas a gente muitas vezes não consegue superar totalmente, não.
né? A gente pratica a brandura, pratica o amor, mas de repente a gente se vê com uma palavra descortês, uma palavra agressiva, humilhante. Isso é o quê? Violência. Violência. Então, aí a gente vai analisar os nossos pensamentos, a lógica equivocada que alimentou essa atitude da gente, a gente vai ver lá a raiz, dentro do fundo do nosso coração, dessa crença na violência. Né? Como a gente dizia, né? Aí você diz assim, não, vamos ter paz. Aí, pessoal, não acredito. Né? Falar em soluções pacíficas, brandas, geralmente suscita incredulidade, contradição. E quem se aventura a adotar posições pacíficas acaba sendo considerado fraco e sem caráter. Então, quer dizer, a pessoa que se esforça por ser pacífico, ele vai ver, nós vamos enfrentar a contradição das pessoas que vivem conosco. Né? Elas vão nos criticar. Muitas vezes as pessoas até criticam, como é tolo. Né? Por quê? Porque é pacífico. Porque não reage violentamente a uma agressão. Né? Mas Jesus lança-nos o apelo de paz. Qual é esse apelo de paz? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Esse é o apelo que Jesus está lançando para todos nós. E, além disso, Jesus ele veio ensinar não só com palavras, mas com exemplificação, comprovando que a brandura, a mansuetude é de fato o caminho para resolver os nossos problemas. Né? Então, com aquele sacrifício todo que Jesus teve, minha filha, ei, você podia falar mais um pouquinho? Então, como nós estávamos dizendo, Jesus veio e exemplificou para nós. Ele se entregou ao sacrifício, ele recebeu todas as violências de uma maneira extremamente brutal, perdoou e lançou esse exemplo para os seus seguidores. Aí os seus seguidores também foram trabalhar a pacificação, a não violência, a igualdade. Eles pregavam, nós somos iguais, tanto patrícios quanto escravos, somos irmãos. Isso abalou a sociedade da época. Né? Um humano acreditar que é igual ao seu escravo, né? Um imperador que acreditava-se Deus, achar que era irmão do escravo, isso era uma ofensa extremamente agressiva. Por isso que os cristãos foram perseguidos, foram sacrificados. Né? E com paz eles deram um exemplo e recuperaram a situação moral da sociedade, que era uma sociedade que tinha circos de carnificina e que foram sendo substituídos até os nossos Jogos Olímpicos hoje, esportivos, né? Que hoje está uma situação extremamente melhor. Né? A gente vê um ou outro esporte de violência, mas nada que se compare à carnificina que existia na antiga Roma. Né? A gente não vê de jeito nenhum, não há comparação, não há termo de comparação, mas isso foi o trabalho do Cristo e dos seus seguidores. Né? Além disso, nós temos também outros exemplos. Por exemplo, o trabalho de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, vocês sabem, ele conseguiu libertar o seu povo da dependência política da Inglaterra sem praticar a violência. Eles não praticaram violência e conseguiram libertar-se com base na diplomacia, num protesto digno, sempre digno, justo e nunca violento. E sofreram violência, mas não praticaram violência. Mahatma Gandhi ele deu uma lição extraordinária para nós, inclusive para nós da campanha do Quilo.
Ele dizia assim, não pratiqueis. Ele dizia aos seus seguidores que eles faziam preces, faziam meditação, e ele dizia, não pratiqueis violência em nível físico, não vamos reagir à violência dos ingleses, dos soldados, não. A gente apanha, mas não usa a violência física, nem verbal, nem mental, nem do sentimento. Então nós precisamos livrar nossa alma de qualquer violência. Só assim a gente vai conseguir o que a gente quer. E ele realmente manteve as suas reivindicações, né? Manteve a brandura, o exercício da pacificação e chegou a libertar o seu país. Então isso é uma prova cabal de que o uso da mansuetude, da brandura, será vitorioso para todos nós. E isso é o exercício do legionário da campanha do quilo. Enquanto a gente está na rua, vamos fazer esse exercício. É o exercício de Jesus, que ele mandou a mensagem também por meio de Gandhi. Foi instrumento do ensino de Jesus. Então, vamos seguir. Tá certo, pessoal? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela inspiração, pelas orientações que nos deste a respeito da campanha do quilo, dos ensinamentos do Dr. Bezerra de Menezes, do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus, está encerrada a nossa live de hoje. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.